Eu quero endereçar as minhas palavras introdutórias, desejando você uma noite muito especial, muito aprazível, muito agradável. E eu estou assim com meu coração cheio de motivação nesta noite, cheio de alegria. Eu estou muito feliz pelas palavras carinhosas em que eu pude receber, agradecido a Deus pelas pessoas que têm sido alcançadas através da mensagem. Isso muito alegra o meu coração. Eu não poderia de maneira nenhuma deixar de agradecer algumas pessoas que me passaram mensagem através do WhatsApp. E eu quero agradecer de um modo muito especial a igreja de lá do norte da Bahia, de lá de Lages do Batata. Que Deus possa abençoar essa igreja tão aprazível, tão agradável. Eu tive a oportunidade, a alegria de estar ali na igreja de Lages do Batata e foi um momento muito especial. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês. Quero também agradecer a igreja aí do Joanópolis, ajudou muito a gente ontem na divulgação, em especial aí meu amigo Fernando nas divulgações. Que Deus possa continuar abençoando vocês. Agradecer também de um modo especial a minha querida igreja lá também de Belisário. O pastor já houvera falado, mas eu quero reiterar as palavras dele, a nossa gratidão pelo trabalho que vocês têm exercido aí em prol da comunidade, pelo apoio na nossa programação. Que Deus possa continuar abençoando a vida de vocês de um modo muito especial. Para mim, motivo de muita alegria poder estar com vocês mesmo. E neste momento, eu quero convidar vocês para abrirem a palavra de Deus. Nós iremos abrir a palavra de Deus hoje no livro de Lucas, no capítulo 19. Será um momento muito especial, onde Deus irá falar ao nosso coração. O livro é o de Lucas, o capítulo é o 19, do versículo 28 até o versículo 32. A mensagem que nós iremos meditar nesta noite está baseada nesse livro, neste capítulo e nesses versículos. Você pode abrir a sua Bíblia aí, ou até mesmo abrir no seu smartphone, a sua Bíblia digital. E nós então iremos ler esse texto. Lucas, capítulo 19, versículo 28 até o versículo 32. A palavra do Senhor diz assim para nós nesta noite. E dito isto, prosseguia Jesus subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que ao aproximar-se de Betfagé, e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, acharei preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o trazendo. Versículo 31. Se alguém vos perguntar, por que o soltais, respondereis assim, porque o Senhor precisa dele. E indo, os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera quem? Jesus, diz a palavra de Deus. Vamos orar neste momento. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma noite, Pai. Obrigado porque através da tecnologia, as pessoas nesta noite podem ser alcançadas através da Tua palavra. E eu sinto que corações estão sedentos para poder conhecer mais do Senhor, para poder viver uma grande experiência contigo, Deus. Eu sei que neste momento estou falando para famílias que estão passando por um momento dramático, por um momento difícil, por um momento de crise. E eu queria nessa noite rogar ao Senhor que pudesse confortar os corações. Eu queria lhe rogar que mais uma vez o Senhor possa me usar como instrumento, mas um instrumento afinado pelas tuas mãos, ó Deus. E que mais uma vez o teu Espírito Santo possa falar poderosamente aos corações. Eu que oro em nome de Jesus. Amém. O título da mensagem desta noite é Aplausos da multidão e lágrimas do rei.
A palavra de Deus nessa noite, ela vem endereçada para o momento em que nós voltamos ao passado, aproximadamente 2000 anos atrás. E nós voltamos para a última semana de Cristo, para a última semana do seu ministério terrestre. E Jesus, agora publicamente, ele permitiria ser declarado como o Rei do universo, como o Rei de Israel, como o Rei de todos os povos. E Jesus agora iria entrar em Jerusalém, ali no epicentro do cristianismo mundial, para ensinar uma lição importante para mim e para você. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, nesta noite, que a entrada de Cristo em Jerusalém foi de forma diferente daquilo que se imaginava. Alguns esperavam que Cristo entrasse em Jerusalém montado em um cavalo magnífico. Alguns esperavam que Cristo entraria em Jerusalém em grandes pompas, adornado de ouro, de preciosidades. Mas ali, queridos, nós aprendemos uma lição importante. A palavra de Deus, como bem Zacarias houver apresentado para nós, no capítulo 9, no versículo 9 de seu livro, de que Jesus, humildemente montado em um jumentinho, ele iria então adentrar Jerusalém. Mas quando eu olho para esse cenário, Cristo entrando em Jerusalém, montado em um jumentinho, é algo que me chama a atenção. Porque esse jumentinho antes não era o quê? Um jumentinho adomado. Ele não era domado. E como se monta num jumento domado, que não é domado? E a palavra de Deus apresenta para nós de que ele manda 2 de seus discípulos irem até o dono desse jumentinho e falar: olha, o Senhor precisa dele. E nessa noite eu quero dizer para vocês, queridos, de que aquele jumentinho entendeu o propósito de Cristo. Um ser que nós julgamos irracional, um animal conseguiu entender o propósito de Cristo. E eu quero perguntar para você nesta noite: você tem entendido o propósito de Jesus? Você tem entendido os planos de Cristo na sua vida? Você tem aceitado o convite de Jesus? Talvez nesta noite eu esteja falando para alguém que está desanimado na fé. Talvez essa noite, essa mensagem é endereçada para uma pessoa que está afastada de Cristo, que está afastada de Deus. O Espírito Santo tem incomodado o seu coração, tem falado a sua vida, mas você tem negado, você tem rejeitado, você tem endurecido o seu coração contra Deus. E nessa noite, pelo sangue de Cristo Jesus, eu quero clamar ao seu coração, à sua vida, para que você possa abrir o seu coração para Jesus, para que você possa abrir a sua vida, para que Cristo também possa entrar e fazer uma transformação no seu interior, meu irmão, minha irmã. Deus quer mudar a sua vida, Deus quer mudar a sua história. Eu entendo de que, para o momento, era muito difícil compreender a entrada de Jesus em Jerusalém daquela forma tão humilde, aquela forma tão simples. Porque há 45 anos antes de Jesus, Júlio César houvera entrado em Jerusalém. Sabe como? Ele entrou em Jerusalém numa carruagem de ouro, sendo puxada por 40 elefantes e por muitos prisioneiros. Júlio César foi um general de guerra, um vencedor, um homem de prodígio, um homem de status. E da mesma forma, queridos,
Os israelitas, os judeus, esperavam que dessa mesma forma Jesus iria entrar em Jerusalém, talvez numa carruagem de ouro superior de Júlio César, talvez numa carruagem puxada por mais de 40 elefantes, como foi há 45 anos atrás, antes de Cristo. Ou talvez, no mínimo, eles esperariam que Jesus entrasse em Jerusalém, como Judas Macabeu, que entrou em um grande cavalo em Jerusalém, cheio de pompa. E a história apresenta para nós de que quando Judas Macabeu entrou em Jerusalém, no ano 163 antes de Cristo, ele entrou em um cavalo magnífico, onde as pessoas também gritavam, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Mas eu quero dizer para vocês, queridos, de que o povo imaginava que Judas Macabeu provavelmente seria o libertador do povo de Israel, porque nós entendemos de que nesse período o povo judaico vivia oprimido pelos romanos. E por isso eles esperavam um governo militar que pudesse trazer libertação, para que pudesse trazer paz, para que pudesse trazer consolo. E quando Jesus ele entra de forma triunfante em Jerusalém, eles não conseguiram entender o propósito de Cristo. E talvez nesta noite eu esteja também pregando para você que não ainda entendeu o propósito de Cristo, que ainda não entendeu o convite de Jesus, para você que ainda não entendeu que as coisas desse mundo são passageiras, que tudo aqui ficará para trás e de que nada disso você pode levar para a sua vida. Edivan, não seria injusto a forma em que Jesus entrou em Jerusalém? Eu posso dizer para vocês com toda segurança, de maneira nenhuma. Sabe por quê, queridos? Porque na verdade eles não estudavam a palavra de Deus. Porque na verdade eles não entendiam os propósitos de Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso para você nesta oportunidade? E talvez o que eu irei falar para você agora, talvez possa causar um pouco de espanto para você. Ou talvez até mesmo de decepção, de tristeza. Sabe por quê? Quando Jesus ele veio a essa terra, o seu propósito primordial não era resolver o problema da fome. Quando Jesus veio a essa terra, o seu propósito primordial não era resolver o problema da sede. Quando Jesus veio a essa terra, o seu propósito primordial não era resolver os problemas políticos. Quando Jesus veio a essa terra, o propósito primordial não era resolver os problemas sociais. Edivan, mas como assim? O propósito primordial de Cristo, queridos, a essa terra, era resolver o problema do pecado. Porque eu quero dizer para vocês, queridos, as doenças físicas, ainda que elas não sejam curadas, elas não te levam a perder a salvação. Mas as doenças da alma, ela pode acabar com a sua vida. E Deus veio trazer uma cura espiritual, quebrar os corações de pedras e devolver um coração de carne. O propósito primordial de Cristo é salvar do pecado, é te libertar, porque o salário do pecado é a morte, como bem diz lá em Romanos capítulo 6, versículo 23. Sabe por quê que eles não conseguiram compreender os propósitos de Cristo? Porque eles não estudavam a palavra de Deus. Porque 500 anos antes, queridos, foram 500 anos de oportunidades, 500 anos de apelo, de convite, de chamado. E eles não conseguiram compreender os propósitos de Cristo. Isso já tinha sido profetizado anteriormente. Não era algo novo, era algo que a palavra de Deus já falava, mas o povo estava o quê? Tão fechado para as coisas celestiais,
com o coração tão fechado para as coisas de Deus, com os olhos fechados para a palavra do Senhor, que eles não conseguiram compreender os propósitos de Cristo. Talvez nessa noite eu esteja falando para alguém em que o Espírito Santo já fez o convite, em que o Espírito Santo constantemente tem falado: você precisa mudar algumas coisas na sua vida, porque está errado. Por que você não volta a estudar a palavra de Deus? Talvez eu esteja falando para algum líder de uma denominação. Você sabe o que é certo, você sabe qual é a vontade de Deus, e você não tem ensinado isso para as pessoas. Você tem pregado um evangelho antibíblico, porque talvez eu esteja pregando nessa noite para alguém que tem 10 anos de igreja, talvez para alguém que tenha 20, talvez para alguém que tenha 30 anos de igreja, e talvez eu esteja falando para alguém que durante tantos anos de igreja nunca leu Levítico capítulo 11 de forma analítica. Talvez eu esteja falando para um líder de alguma denominação que nunca leu Êxodo capítulo 20. E você diz ser um cristão, você diz ser um homem de Deus, e você está se sabotando, você está enganando a você mesmo. Talvez eu esteja falando para alguém nessa noite que se diz cristão, que se diz um evangélico, que se diz pertencer ao corpo de Cristo, mas você nunca leu Isaías 66:17, e muitas coisas na sua vida precisam ser mudadas, e você tem fechado os olhos para a palavra de Deus, você tem fechado os olhos para aquilo que é mais importante. Esse foi a falha do povo judaico, de um povo escolhido por Deus, mas que fechou os olhos para a palavra de Deus, porque estavam tão afogados no seu egocentrismo, que não conseguiram entender os propósitos de Deus. A palavra de Deus apresenta de que o Senhor veio para os seus, mas os seus não receberam. E talvez eu esteja neste momento pregando para alguém que não tem aberto o seu coração para Cristo. Talvez nesta noite eu esteja pregando para alguém que não tem dado a oportunidade para que Jesus faça a obra necessária, e por isso você tem sofrido tanto. Talvez eu esteja falando neste momento para você mesmo, que está há tantos anos fora da igreja. Você tem perdido tudo para Satanás. Hoje você chora pelas madrugadas, você tem sofrido, você tem chorado, você está num princípio de depressão, porque você tem fechado o coração para aquilo que é mais importante, que é Jesus, porque Ele é capaz de curar as doenças da alma, e a medicina não consegue curar o problema do pecado, porque o seu grande problema, meu amigo, minha amiga, não é um problema físico, não é um problema de saúde, o seu problema é um problema espiritual, e isso o médico não pode resolver, o psicólogo não pode resolver. Eu quero te apresentar um Cristo que é capaz de transformar vidas, de te dar um novo horizonte, uma nova chance, um novo direcionamento. Naquela entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, eu aprendo algumas lições. Porque quando Cristo, em grande pompa, que ele entrava em Jerusalém, as pessoas começaram então naquele momento a colocar folhas de palmeiras no seu caminho. E a Bíblia apresenta para nós, através do Salmo 92, versículo 12, a palmeira na Bíblia é símbolo de vitórias. E a Bíblia diz que o justo florescerá como a palmeira. E eu quero dizer para você, queridos, a maior palmeira catalogada no mundo está em Rio Claro, no estado de São Paulo. Sabe quantos metros ela tem? 42 metros. Maior do que o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Maior do que o Cristo de Muriaé, que tem 30 metros. Isso mostra, queridos, através dessa metáfora, que em Cristo nós podemos grandes coisas. E por isso eu quero desafiar você a dar essa chance.
para que Cristo não somente entre em Jerusalém, mas que nessa noite Ele entre em seu coração, em sua família, em sua vida, em seus negócios, em seus sonhos. Esse é o grande convite de Cristo, esse é o grande apelo de Jesus para você nesta noite. Por que você tem esperado tanto tempo? Por que você tem demorado tanto tomar essa decisão? Porque eu quero dizer uma coisa para você: quanto mais você demora, mais difícil essa decisão se torna. Porque nós vamos enchendo o nosso coração com tantas coisas desse mundo, coisas ruins, que têm atrapalhado a nossa vida espiritual, e nós vamos perdendo o direcionamento de Deus. Mas hoje, em nome de Jesus, eu quero convidar a você a abrir os seus olhos. Eu queria que você abrisse os seus olhos, que você parasse por um instante para refletir sobre a sua vida. Jesus, ao olhar para Jerusalém, Ele chorou. Sabe por que Jesus chorou, querido? Ele chorou por causa da hipocrisia dos que ali estavam. Porque muitos que ali estavam na casa de Deus estavam apenas para negociar. Em Jerusalém, em dias normais, existia em torno apenas de 30 mil pessoas. Mas no período de Páscoa, existia ali aproximadamente 200 mil pessoas. Era um momento comercial, era um momento de negociação. E muitos que ali estavam, não estavam com o coração entregue a um sacrifício real, mas estavam ali interessados apenas em negócios. Talvez eu esteja falando para você mesmo que já é um cristão. Você vem à igreja porque você nasceu na igreja. Mas na sua casa você não tem orado a Deus. Você não tem momento de devoção. A sua família está se perdendo. Porque quando eles olham para você, eles não veem em você mais o exemplo de um cristão, de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. Porque eles não te veem estudando a palavra de Deus, porque eles não te veem orando, porque eles não te veem dando bom testemunho. É por isso, queridos, de que quando Jesus ele entra em Jerusalém, ele chora, por causa da dureza do coração humano. E quando ele começa a olhar para toda aquela pompa daquele templo, que seria destruído no ano 70 da sua era, pelo general Tito, ele começou a chorar porque as pessoas depositavam a sua confiança em um templo, em vez de depositar a sua confiança no Filho de Deus, no libertador do mundo. É interessante de se notar de que no enterro de Lázaro, amigo de Jesus, a palavra de Deus apresenta para nós no capítulo 11, no versículo 35, o menor verso da Bíblia. E ali apresenta que Jesus, ele chorou. Mas no grego original tem uma lição extraordinária através desse texto. Jesus ali no velório de Lázaro, ele chorou o choro dacro, como bem se diz no grego. Dacro é um choro silencioso. É um choro que não causa desespero. É aquele choro mais introspectivo, aquele choro mais reservado. Mas a palavra do Senhor apresenta de que quando ele olhou para a pompa do templo, ele chorou, sabe qual choro? O choro claio. Porque o choro claio é aquele choro alto, onde a pessoa não consegue conter as emoções. É aquele choro onde a pessoa não controla e ela chora alto, e as pessoas ouvem o seu choro. Jesus, ao olhar para o templo, ele chorou, a grosso modo, por assim dizer, queridos. Sabe por quê que Jesus chorou naquele momento? Pelo tipo de cristão que você se tornou. Uma pessoa egoísta que não ajuda ninguém. Uma pessoa que está com o coração cheio de pecados. Mas você não tem coragem de apresentar diante de Deus e reconhecer que é um fraco. Sabe por que ele chorou? Porque você não dá um bom testemunho do cristianismo que você diz ter no seu coração. Sabe por que Jesus chorou? Pelo péssimo pai que você é, pela péssima mãe que você é, pelo péssimo cristão que muitas das vezes eu sou.
E por isso Jesus, ele chorou por causa de nós, pelos nossos erros. E ele sabia que o povo estava se perdendo, mas eles não voltavam o coração para Deus. Eu sei que nessa noite tem pessoas desviadas, que talvez está fechando o coração para Cristo, e por isso Jesus chorou. E ele chorou o choro claro, aquele choro alto, porque ele sabia que estava te perdendo. Mas eu quero dizer para você nessa noite que existe esperança, que Deus pode restaurar a sua vida, que Deus pode te dar um novo coração. Eu coloquei, queridos, o meu número à disposição. E ele está na tela, você pode ver. 32 991 13 41 96. Você pode passar um WhatsApp para esse número. Eu vou orar por você. E talvez você possa dizer: Edivan, o meu caso não tem solução. Eu quero te apresentar um Deus que é especialista em resolver coisas difíceis, que é especialista em resolver coisas que você não consegue resolver, que você não é capaz de resolver. Mas eu queria que você desse essa chance para Cristo. Edivan, mas eu ainda não conheço nada de Bíblia. Eu vou estudar a Bíblia com você. Eu vou te mostrar o caminho da salvação. Eu vou te mostrar um Cristo que você ainda não experimentou. E por isso eu sei que Jesus pode fazer grandes coisas. E Ele é capaz de transformar o seu coração. Deus é capaz de transformar vidas e corações, de quebrar o orgulho e fazer de nós uma nova pessoa. Ontem eu contei a experiência de dois grandes homens. E hoje eu quero contar para vocês a experiência de Tiago, o apóstolo. Tiago era um homem cheio de orgulho, cheio de exclusivismo. No livro de Marcos, no capítulo 10, do versículo 35 até o 45, Tiago pediu a Cristo para que quando chegasse no céu, ele pudesse sentar ao lado de Cristo no trono. E eu penso que Jesus, em alguns aspectos, se ele não fosse justo, talvez ele teria até concedido. Mas como a palavra de Deus apresenta de que Jesus, ele é justo, ele é perfeito, ele não erra. E ele disse: Tiago, isso eu não vou te conceder. Porque ele sabia que o coração de Tiago estava fechado, estava duro. E ele precisava fazer uma obra no coração de Tiago. Embora humanamente falando, Tiago era primo de Jesus. Porque Salomé, sua mãe, era prima da Virgem Maria. Eles eram primos humanamente falando. Mas como Jesus não é exclusivista, nepotista, ele não permitiu que Tiago vivenciasse isso, porque ele não estava preparado. E eu estou falando do Tiago, irmão de João, conhecido como filho do trovão, de temperamento pesado, aquele tipo de crente que batia nos outros, que era mal educado, que era grosso. Mas quando Jesus fez uma obra no coração de Tiago, ele se tornou uma nova pessoa. No ano 34, Estevão morreu. Estevão foi condenado por um júri totalmente injusto. E 10 anos depois, o primeiro apóstolo a sofrer um mártire, que foi martirizado, foi Tiago. Tiago, na verdade, quando ele estava caminhando para o lugar de execução, os anos de convivência que ele teve com Jesus
o fez dele uma pessoa totalmente diferente. Ele aprendeu a se tornar uma pessoa humilde. Ele aprendeu a confiar a sua vida nas mãos de Cristo. Ele aprendeu a confiar na palavra de Deus. E por isso, quando ele estava indo para o corredor da morte, ele foi com o coração cheio de alegria, cheio de satisfação, porque ele estava honrando o seu Salvador, e o seu pescoço seria cortado. E o soldado que o conduzia, impressionado com aquele momento, com aquela situação, John Fox, no livro dos Mártires, citando Clemente de Alexandria, ao descrever essa história, ele diz para nós, de que naquele determinado momento, aquele soldado, ao ver Cristo na vida de Tiago, de um homem que houvera sido egoísta, orgulhoso, egocêntrico, resplandecia tão bem a Cristo, que ele ajoelhou aos seus pés e falou: olha, eu quero entregar a minha vida a esse Cristo, a esse Jesus. E a tradição diz que Tiago abraçou aquele homem e disse: olha, a paz seja convosco. E a história apresenta de que aquele soldado que o conduzia para a morte o pediu perdão e disse: olha, eu quero morrer com você. Porque eu entendi de que não adianta viver uma vida sem Jesus. Porque não adianta viver uma vida longe de Cristo. Porque viver sem Cristo não fazia sentido para ele. Porque quando você experimenta Jesus através da palavra, você nunca mais, queridos, deseja abandonar. Porque a vida maravilhosa que existe é a vida de viver com Jesus. E um dia Jesus enfrentou a cruz para que você pudesse ter chance de salvação. Nós teremos nessa noite um louvor especial com a Paula Chacon. E nós iremos desfrutar desse louvor. E você vai falar: Senhor, eu quero pertencer a Ti. Porque eu não quero mais viver essa vida egoísta, egocêntrica. Eu quero que o Senhor visite o meu coração que está duro. Eu tenho tentado, mas eu não tenho mais força, meu Pai. Eu tenho lutado, e eu creio que Deus irá te visitar no lugar que você está. Porque hoje, se você ouvir a voz do Senhor, não endureça o vosso coração. Medite nesse louvor. E que você hoje, nesta noite, possa tomar uma decisão ao lado de Jesus. A escolha está em suas mãos. Eu desejo que nessa noite, Jesus, não chore por uma decisão que você não Em tuas mãos eu me coloco, meu Senhor, pra
Que noite. Já tenho recebido pedidos de orações, de sonhos que já está nascendo em novos corações. Salmo 119, o versículo 136 diz assim: o Senhor, Ele chora, porque as pessoas não obedecem os seus mandamentos. Que nessa noite você não seja o choro de Deus, mas o sorriso de um coração convertido. Já tenho diversos pedidos de orações de pessoas que oraram e nós vamos orar nesse momento. Amanhã estaremos de volta às 19h30. Iremos clamar a Deus para que continue nos usando e abençoando essa semana. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado pelos teus milagres, obrigado pelas tuas bênçãos, obrigado porque o Senhor já está operando em cada coração. Fortaleça o teu povo, os teus filhos, seja conosco, nos dê a tua paz, a tua proteção, transforma-nos verdadeiramente. Nós entregamos a nossa vida em tuas mãos, é o que nós oramos em nome de Jesus, amém. Boa noite, que Deus possa abençoar a todos. Sobre seus ombros.
dia quebrei, mas ressuscitou e hoje vive